Tá, então, como eu estava falando, né, esses são os primeiros grupos de axiomas. Ainda não estamos entrando aqui na parte dos axiomas da geometria plana, mas o passo inicial, né? Aqui nós temos os termos primitivos, retas, planos, pontos. Retas, pontos e planos, né? E nós temos as definições de conter, de interseção, retas serem concorrentes, paralelas, colineares, nós vimos aí, né, algumas notações, e nós temos os 4 primeiros axiomas, cujo primeiro nos diz que existem pelo menos 3 pontos distintos que não são colineares no plano, né? A gente fala plano, mas a princípio pode ser qualquer conjunto que satisfaça a estas propriedades. O axioma 2 nos diz que das dois pontos distintos existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos, ou seja, por 2 pontos passa pelo menos uma reta, e o terceiro axioma nos diz que existe no máximo uma reta, né? Ou seja, poderia estar em um mesmo axioma, né? O 2 e 3, mas os dois dizem basicamente que existe uma única reta que passa por 2 pontos dados. E o axioma 4 é que, dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem a esta reta. Ou seja, não existe uma reta com um ponto apenas, né? Vocês podem achar estranho, né? Porque tem que colocar esse axioma, mas a questão é porque existem geometrias onde pode existir geometrias que cada reta possui um ponto apenas, sem problema nenhum, né? A questão é que essas geometrias não são interessantes, né? Como eu falei na aula passada, existem geometrias que não são euclidianas, não satisfazem o que você conhece da geometria plana, né? Que não existem retas paralelas, que existe mais de uma reta paralela passando por um ponto dado e por aí vai, né? Então, o que os axiomas tentam fazer é colocar aquelas regras que vai chegar no ponto onde nós conhecemos, né? No ponto da geometria plana. Tá? Mas, por enquanto, esses são os primeiros 4 axiomas de incidência. E então, quando você está construindo uma teoria axiomática, né, é importante você saber se existem modelos que satisfazem aquele sistema axiomático. Além disso, né, quando você está fazendo uma teoria axiomática, é importante você saber se, por acaso, aquele conjunto de axiomas que você colocou não te leva a alguma contradição, né? Por exemplo, eu não poderia chegar aqui e dizer que o quinto axioma de incidência seria que existe uma reta que possui um ponto apenas, porque este axioma estaria em contradição com o axioma 4, que diz que, dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem a esta reta. A questão é porque, às vezes, uma afirmação pode estar em contradição com outra afirmação e você não se dá conta disso, né, dessa contradição. Então, quando você tem um modelo que satisfaz os axiomas, então, do fato de você ter um modelo concreto, isso aí já te leva ao fato que aquelas afirmações, de fato, não levam a uma contradição. Porque se levasse a uma contradição, você não existiria um modelo concreto, né? Satisfazendo aquelas propriedades. Então, ter um modelo do sistema axiomático é importante. Então, como eu falei nos vídeos, né? A gente tem vários modelos de geometria de incidência, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, alguns fáceis de enxergar que, de fato, satisfaz os 4 axiomas de incidência e outros não tão fácil assim, mas nós listamos aqui alguns deles, né? Eu defini o que era um plano de incidência como sendo um par, onde P é um conjunto de pontos e R é uma coleção de subconjuntos de P chamados de reta. Cada elemento de P, cada elemento de R é chamado de reta. Note que uma reta aqui está entre aspas, porque não é uma reta no sentido usual que vocês conhecem, né? E sim no sentido que é um termo primitivo que pode ser qualquer coisa.
Primeiro exemplo, né? Os exemplos que surgem por aí, os primeiros exemplos são aquelas geometrias finitas, né? Primeiro é com três elementos apenas, porque o primeiro axioma nos diz que existe pelo menos três pontos distintos que não são colineares. Então, em uma geometria de incidência, você vai encontrar pelo menos três pontos. E, de fato, é o número mínimo de pontos que você pode ter numa geometria de incidência, né? E está aqui um exemplo, né? Você pega três pontos e considera o conjunto formado por dois pontos, a coleção de subconjuntos formados por dois pontos desse conjunto, né? Aí cada subconjunto desse aqui é uma reta, né, nesse plano de incidência, né? E você consegue mostrar que satisfaz, sem grande dificuldade, satisfaz os quatro axiomas de incidência, né? Porque existem três pontos no plano, dá dois pontos, existe uma única reta que contém esses dois pontos, e dado uma reta, existe um ponto que não pertence a esta reta. Aliás, dado uma reta, você encontra dois pontos nessa reta, né? De fato, exatamente dois, né? Então, de forma esquemática, você tem essa geometria, né? É o plano de incidência com apenas três pontos. E existem geometrias que, na prática, você tem esse modelo aí, né? Você trabalha com esse modelo. Eu comentei na primeira aula da teoria de grafo, né? A teoria de grafo trabalha com esse tipo de geometria, né? Onde você tem vértices e arestas, e cada aresta dessas aí, elas representam relações entre os vértices. Por exemplo, nessa turma aqui, né? A gente tem 26 alunos nessa turma. Aqui todo mundo se conhece, né? Mas eventualmente no início lá do curso, nem todo mundo se conhecia, né? Então, você pode dizer que uma reta seria o conjunto formado por um grupo de alunos que se conhecem entre si, né? Isso é um grafo, né? Tem toda uma teoria por trás aí de grafos, e um grafo nada mais é do que uma geometria. Agora, se satisfaz a axioma de incidência ou não, vai depender do grafo, né? Tá? Então, isso aqui é só para ilustrar o fato que esse tipo de objeto aqui aparecem naturalmente, né? E grafo tem aplicações práticas, né? Quem estiver interessado pode cursar aí o curso de matemática discreta, ver um pedacinho lá no final, e tem um curso específico de introdução à teoria dos grafos, né? Que é um curso aí do bacharelado. Você tem aqui a geometria de incidência com 4 e 5 pontos, né? Onde cada segmento de reta desse aqui é apenas uma ilustração, né? Mas é só para ilustrar a quais pontos estão formando o subconjunto, né? Aqui você tem que os subconjuntos que formam as retas são subconjuntos formados por dois elementos, né? Você tem com 4, com 5 aqui, e você pode ter com n, um número n finito, arbitrário qualquer, né? Isso aí é a geometria de incidência. Você mostra que satisfaz os axiomas de incidência. Você tem o plano de Fanon, não é exatamente esse subconjunto, né? Porque não é exatamente essa geometria de incidência, porque essa geometria de incidência R é formado por subconjunto com dois elementos, todos os subconjuntos com dois elementos, né? Enquanto o plano de Fanon não, né? Tem essa cara específica aqui, o R, né? E esquematicamente forma essa figurinha aqui, né? Tem a geometria esférica, que é a geometria do globo terrestre. Nessa geometria, você não tem retas paralelas, isso é importante saber. Mas, no entanto, isso aqui é um exemplo de uma geometria que não é um plano de incidência, mas que tem aplicações práticas, né? Que é a geometria do globo terrestre. Tá? Não é plano de incidência, por quê? Porque a interseção de dois grandes círculos são dois pontos, né? Enquanto, onde é que diz aqui? Contradiz o axioma 2. Não, contradiz o axioma 3, né? Que dá dois pontos, existe no máximo uma reta que contém ambos os pontos, né? Aí você olha aqui que nessa geometria aqui, os grandes círculos, ou seja, o círculo de raio 1 contínuo na esfera, são as retas, nessa geometria aqui.
E você observa que esse grande círculo aqui e este se intersectam em 2 pontos, né? Então, você tem que 2 pontos passam 2 retas. Então, essa geometria não é um plano de incidência, embora seja uma geometria com aplicações práticas do nosso dia a dia, né? Então, seria necessário estudar um outro sistema axiomático para introduzir a geometria esférica. Mas isso não é necessário. Tem a geometria elíptica simples, que é basicamente você considerar o conjunto P, que é formado por pares de pontos da esfera, pares de pontos antípoda, né? P menos P, e R é a coleção de subconjuntos, como antes, né? Aí, nesse caso, você enxerga esse ponto como um só. Nessa geometria você tem, que é uma geometria, vai ser uma geometria de incidência, né? Representa o plano de incidência. A gente tem os modelos para a geometria hiperbólica, que foram as primeiras geometrias não euclidianas que surgiram ao longo da história, através de Lobachevsky e Bolyai. O primeiro modelo, os dois primeiros modelos baseado no conjunto de pontos no interior do disco, no interior do círculo unitário, né? Sendo que o primeiro modelo, as retas são cordas do círculo, enquanto no segundo modelo são semicírculos, são círculos que intersectam de forma ortogonal o círculo maior. E diâmetros do círculo, né? Aqui você mostra que, nesses dois casos, você tem modelos para a geometria de incidência, são planos de incidência, né? Você mostra que satisfaz os 4 primeiros axiomas de incidência, mas, no entanto, dado uma reta e um ponto fora dela, você observa aqui que existe mais de uma reta paralela, né? Porque uma reta paralela é basicamente duas retas que não se intersectam. A questão da distância, que elas são equidistantes, ou qualquer outra propriedade que você tiver aí, sobre paralelas, vai seguir na geometria plana, né? A geometria plana vai satisfazer isso aqui. E, de certa forma, até mesmo, embora você tenha aqui que essa reta é paralela à reta, mas elas não possuem a mesma distância aqui e aqui, mas, de certa maneira, isso aqui é uma ilusão de ótica. Porque nesse mundo da geometria hiperbólica, essa reta e essa reta, elas são equidistantes. Se você olha essa distância aqui e essa distância, nesse modelo aqui, em um certo sentido aí, essa distância é igual a esta. Tá? Porque próximo do círculo unitário aqui seria o infinito. Mas apenas a título de ilustração, né? A gente tem o modelo semiplano Poincaré, que é basicamente o semiplano com y maior que zero, estritamente maior que zero. E agora as retas são semi-retas verticais, paralelas ao eixo y, ortogonais a x, ou círculos cujo centro pertence ao eixo x. Semicírculos pertencentes à região y positivo, cujo centro pertence ao eixo x. Né? Nesse caso, esse círculo é ortogonal ao eixo x. Ou seja, o eixo x é perpendicular à reta tangente ao círculo nesse ponto aqui. Então, esse modelo aqui é um modelo de uma geometria hiperbólica também, esses 3 primeiros modelos aí, assim como o quarto aqui, é modelo para a geometria hiperbólica. E eles têm uma coisa em comum, que, no ponto de vista geométrico, eles são os mesmos. Né? Nesse modelo aqui, você tem o ramo da hipérbole, né? Você tem o ramo da hipérbole, z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado mais 1 com z positivo, né? E as retas são interseções desse ramo da hipérbole, do hiperboloide, na verdade, né? A superfície do R3, aqui vocês verem vetores aí, né? Nesse modelo, as retas são interseções de planos que passam pela origem com esse hiperboloide, que te dá uma hipérbole aqui, tá?
Aí você mostra que esse modelo aqui satisfaz os axiomas de incidência, porque cada ponto passa uma hipérbole desse tipo aqui, e que também não, por esse ponto aqui fora desse hipérbole, vai passar mais de uma hipérbole que não intersecta esta. Ou seja, é um exemplo de uma geometria de incidência que não satisfaz o axioma das paralelas. E esses 4 modelos de geometria hiperbólica, aqui é uma geometria hiperbólica também, esses 4 modelos da geometria hiperbólica têm uma coisa em comum. No ponto de vista geométrico, elas são as mesmas. Eles são os mesmos modelos. Tá? Eles são os mesmos modelos. A questão é que você vê com outra roupagem. Existe o que a gente chama de isometria entre um modelo e outro. São funções objetivas que levam retas e retas. Existe uma função desse modelo nesse aqui que leva retas e retas. Existe uma função que vai desse modelo nesse modelo aqui, chamado de G aqui, que leva retas e retas. Existe uma função desse modelo nesse modelo aqui, que leva retas e retas. Tá? Então, eu só tô afirmando. E não precisa se preocupar em provar isso, não. Fica apenas como a título de conhecimento. Tá? Então, todos esses modelos são um só. A questão é que você está vendo com uma roupagem diferente, né? Certo? Todos eles são modelos de geometria de incidência. E do fato de existirem esses modelos, você tem a consistência dos axiomas de incidência, né? Eles não levam a uma contradição, né? Porque isso aqui se eles levassem a uma contradição, você não encontraria um modelo para esses 4 axiomas, para essa geometria de incidência. E os 4 axiomas, eles são independentes um do outro. Os 4 axiomas, eles são independentes um do outro, no sentido que você não consegue provar um dos axiomas a partir dos outros 3. Por quê? Porque você consegue exemplos, modelos, que satisfaz 3 axiomas, mas não satisfaz o 4º axioma. Sinal é um exercício aqui. Então, do fato de existir modelos com essa condição, com essa propriedade, te diz que cada um dos axiomas de incidência são independentes um do outro. De fato, para a geometria de incidência, é necessário colocar os 4 axiomas. Tá? Porque, a princípio, a gente poderia chegar aqui e colocar vários e vários axiomas, né? Acontece que um poderia ser consequência dos demais. Isso não é interessante, né? O interessante é você pegar o número mínimo possível de axiomas e você fazer a teoria por trás ali, assumindo aquelas afirmações como sendo verdadeiras. E, então, eu provei aqui vários resultados, todos simples, fáceis de enxergar, mas que não são ditos nos axiomas. Né? Tudo que não é dito nos axiomas tem que ser provado para garantir que é verdadeiro. Né? A intuição, às vezes, pode falhar, principalmente quando você não trabalha com a geometria plana. Né? Quando você está numa geometria arbitrária, pode ser que a sua intuição falhe, simplesmente porque você tem a noção da sua experiência por trás da geometria, né? Então, tudo que não é dito pelos axiomas é necessário provar, com base ou nos axiomas ou naquelas afirmações que já foram provadas previamente. Tá? Essa parte inicial, a gente usa basicamente os axiomas, em algum momento, né? Mas chega um ponto, né, que você acaba esquecendo os axiomas e usando somente aqueles resultados que já foram provados previamente, né? Caso contrário, você não iria chegar a lugar nenhum, né? Não é necessário você justificar tudo pelos axiomas. Tem que ser por algo que você já saiba que seja verdadeiro, que é algo que foi consequência dos axiomas. Senão, uma demonstração aqui iria levar 10, 20, 30, 100 páginas, né? Então, é recomendado e é fortemente adequado utilizar os resultados provados anteriormente para provar os próximos resultados. Tá? Eu provei aqui alguns resultados
estão aqui, né? Por exemplo, se A, B e C são pontos não colineares, então A e B são pontos distintos, e C não pertence a A, B, né? Então, é uma afirmação que, a princípio, é bem simples, intuitivamente verdadeira, né? Mas que você consegue provar como consequência dos axiomas, né? Tá? Como foi feito aqui nos demais. Por mais simples que seja a afirmação, mas não é aquilo que é dito no axioma, então você consegue provar a partir do axioma. Eventualmente, uma afirmação é simplesmente você reescrever o axioma de maneira diferente. Mas não é exatamente o axioma, então é porque existe uma prova. Tá? É necessário provar essas afirmações triviais? Não, não é necessário provar, não. Claro, né? Mas é importante porque você vai pegando o hábito aí de fazer uma demonstração, né? A fazer uma demonstração rigorosa, né? Sempre eu falo para os alunos de geometria plana, porque, principalmente nessa parte inicial, né? Que quase tudo, quase todos os teoremas, corolários, lemas, proposições são bem óbvios, né? Porque é verdade, né? Mas, no entanto, chega um ponto que a gente vai provar coisas que não são óbvias, né? Então, você aprender a fazer uma demonstração do óbvio é importante para você conseguir fazer uma demonstração daquilo que não é óbvio, né? Porque você vai se habituar a escrever uma demonstração e a saber se aquilo que você escreveu está correto ou não, né? Tudo que qualquer afirmação que você escreve, você tem que se perguntar: por que essa afirmação? O que é que me garante que essa afirmação aqui é verdadeira? Me garante por conta que esse axioma diz isso. Esse axioma implica nisso. Aquele teorema que foi provado implica nisso. Tá? Então, é a partir dessas afirmações simples, óbvias, né, que você vai conseguir, mais lá na frente, conseguir fazer uma demonstração mais elaborada, né? Que à medida que nós vamos avançando aqui com o conteúdo, as coisas vão se complicando, melhor dizendo, né? Vão se complicando mesmo, né? As demonstrações não vão ser mais, não vão estar mais na cara como é que deve ser feita, né? Você vai ter que achar alguma maneira de fazer a demonstração. Aí eu provei algumas afirmações, deixei várias aqui para vocês provarem, né? Como exercício aqui para vocês. E tem vários exercícios aqui para vocês fazerem aí, resolverem, tá? Respondam, escrevam tudo direitinho aí. Se acharem que não estão confiantes que a sua demonstração está correta, podem mandar para mim, que eu dou uma olhada e dou um retorno assim que possível, certo? Mas o importante é vocês saberem escrever as demonstrações, tá? Saber utilizar os axiomas, né? Saber utilizar axiomas, porque muitas vezes você tem as ferramentas, mas não sabe utilizar a ferramenta, né? Então, isso aí você só consegue com a prática, né? Só se consegue com a prática. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte aí, dos axiomas de incidência? Ótimo. Tá ok. Então, essa parte inicial, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu confesso que chega um ponto que fica um pouco monótono, né? Porque você está provando o óbvio, né? Mas é importante fazer isso, né? É assim que é construído o seu aprendizado, né? Do simples até avançando aos poucos até chegar ao mais complicado, né? E até mesmo porque é uma outra linguagem que vocês já deveriam estar acostumados, né? Quem nunca viu a geometria dessa forma, né? É bom ir aprendendo. Essa parte 2 é onde a gente vai começar a falar sobre os axiomas para a geometria plana. A geometria de incidência, os axiomas de incidência é um grupo de axiomas que, a princípio, não faz parte dos axiomas da geometria plana. Você pode até colocar como axiomas de... uma coisa, tem o livro do Lucas, vocês podem pegar, mas cuidado que, como eu estou fazendo, é um pouco diferente
do livro da SBM, do João Lucas Barbosa, né? Não significa dizer que uma forma é melhor que a outra, né? Mas, no entanto, tem que ter um certo cuidado, porque o Lucas, ele, de certa forma, ele não tem o seu devido rigor. Em algumas passagens, ele assume, ele faz como Euclides, né? Ele assume que aquilo dali é verdade e pronto, né? Aquela questão da interseção entre os dois círculos, né? Nada dos axiomas de Euclides te diz que existe a interseção entre dois círculos naquela situação, né? Que eu mostrei na primeira aula. Mas o Lucas, às vezes, ele põe em certas passagens situações análogas a estas, né? Que é necessário o devido cuidado quanto a isso. Então, aqui eu procurei uma referência que não tivesse esse problema, né? De fato, ele vai mostrar tudo, né? Então, a gente vai começar aqui a introduzir os primeiros axiomas para a geometria plana, e a partir deles a gente vai concluir que os axiomas de incidência são verdadeiros para esse sistema axiomático aqui que a gente vai introduzir aqui. Certo? Então, nesse sistema axiomático, nós temos 4 termos primitivos, são ponto, reta, distância e medida, né? Sendo que 2 são relativos a objetos, ponto e reta, e distância são relações, né? Distância entre 2 pontos, medida de um ângulo, né? Embora a medida a gente vai ver mais na frente, né? Que é a medida de um ângulo, né? Mas esses são os termos primitivos no sentido que você não precisa definir o que é uma distância, o que é uma medida, o que é um ponto, o que é uma reta. Você simplesmente aceita, né? Você diz que um ponto é um ponto, pode ser qualquer coisa, né? Uma reta é uma reta, pode ser qualquer coisa. O que importa é que esteja bem estabelecido os postulados aos quais eles estão submetidos. Então, a partir daqui, eu vou chamar axiomas de postulado. Tá? Postulado 1, estou renumerando, porque esses postulados serão os postulados para a geometria plana que nós conhecemos. Tá? Só para distinguir o postulado a partir daqui dos axiomas que nós vimos atrás aí. Tá? Então, o primeiro postulado que é o postulado conjunto, né, que mostra a existência, que diz a existência de pontos do plano, né? Toda reta é um conjunto de pontos. E existe um conjunto de pontos chamado de plano. É o postulado do conjunto. Poderia ser dito também como... Poderia ser dito que é também o postulado de existência. Tá? É que existe um conjunto de pontos chamado de plano. Tá? E toda reta é um conjunto de pontos. Ele não está definido aqui reta. Ele não está fazendo isso. Ele só está dizendo que uma reta é um conjunto de pontos. Ele está meio que caracterizando o que é uma reta. O conjunto de pontos pode ser o conjunto de cadeiras, por exemplo, né? E uma reta seria 2 cadeiras, 3 cadeiras, por aí vai, né? É nesse sentido que a gente diz que é um termo primitivo, porque esses termos podem ser representados por qualquer coisa. Então, a gente tem... uma outra coisa, né? O que a gente vai fazer aqui é colocar um certo conjunto de axiomas. Colocamos um axioma, vemos o que é que a gente pode fazer com ele. Um postulado, vemos o que é que a gente pode fazer com ele. Vamos avançando, colocando mais postulados, avançando, fazendo demonstrações, obtendo resultados. E chegamos a um ponto que a gente não consegue fazer mais nada com aquele grupo de axiomas, então a gente coloca o próximo axioma, o próximo postulado. E continuamos. Vocês vão ver quando a gente colocar o postulados paralelas, é que abre um mundo aí, né? Mas com esse postulado você consegue fazer definições simples, mas conseguimos definir, né? O que significa dizer que o conjunto de pontos é colinear, se existe uma reta que os contém. 2 retas LM são ditas que se intersectam se existe pelo menos um ponto comum, né? Porque aqui são relações entre pontos e retas, né? Não são termos primitivos, né?
essas relações. Então, a gente define. Se há um ponto comum a duas retas, L e M, dizemos que L e M se encontram em A. Ou seja, se A é comum se um ponto é comum às duas retas, dizemos que L e M se encontram em A. Dizemos que L e M são paralelas se elas não se intersectam. E essa é a notação. O segundo postulado é o postulado de existência, que existe pelo menos 3 pontos não colineares distintos. É análogo ao axioma de incidência 4, né? Aliás, 4. Não é bem um axioma, não, né? Mas você consegue. Né? Existem 3 pontos não colineares, isso, exatamente. A primeira. Obrigado. O postulado 3 é que é o postulado da unicidade da reta, né? Dá 2 pontos, existe uma única reta que os contém, que é o axioma de incidência 2 e 3 ao mesmo tempo. Dá 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém, né? E essa reta é denotada dessa maneira aqui. 2 pontos com uma setinha para ambos os lados acima, né? E sempre que você enxergar essa notação aqui, você está dizendo que A e B são pontos distintos, né? E a gente diz, considera reta, né? Então fica implícito que A e B são pontos dessa reta e são pontos distintos. Distância. Aí vem o postulado quadro, postulado de distância, que diz que para todo par de pontos A e B, a distância de A até B é um número real não negativo determinado por A e B. A distância de A até B é um número real não negativo determinado por A e B. Então, a distância é o número A maior ou igual que zero. Não negativo, né? Maior ou igual que zero determinado por A e B. E tem o postulado da régua. É que para toda reta L, existe uma função objetiva f da reta no conjunto dos números reais, com propriedade que para quaisquer 2 pontos AB em L, você tem que a distância, denotada dessa maneira aqui, tá? A distância, denotada dessa maneira aqui, é igual ao módulo da diferença f de A menos f de B. Então, a distância entre 2 pontos é determinada através do postulado da régua. O postulado 4, o postulado da distância, diz que existe uma distância entre 2 pontos, não negativa, e o postulado 5 nos diz como calcular essa distância. Você sabe que por 2 pontos passa uma reta, aí existe uma função objetiva entre a reta e conjunto dos números reais, de tal maneira que a distância entre esses 2 pontos é calculada como sendo um módulo da diferença entre f de A e f de B. E é o postulado da régua, porque é óbvio, né? Porque, né? Você quer encontrar a distância entre 2 pontos aqui, você coloca a régua, vê quais são, vamos dizer assim, as coordenadas, de fato são as coordenadas do ponto, né? E calcula o módulo da diferença dessas coordenadas. Tá? Então é por isso que é chamado postulado da régua. Mas mais na frente a gente vai ver o postulado do transferidor, né? Que é relativo à medida de ângulo. Relativo à medida de ângulo. Tá? Então, a distância entre os números reais é isso aqui, né? Como todo mundo sabe. Se ela é uma reta, uma função f satisfazendo 3.1, para todo AB em L, é dita preservar a distância. Tá? Então, essa função aqui, que ele está dizendo aqui, não precisa ser objetiva, mas se essa função f, se uma função da L da reta satisfaz a propriedade 3.1, a gente diz que f preserva a distância. Tá? E uma função objetiva satisfazendo o postulado 5 é chamada de função coordenada para L. Então, o postulado 5 nos diz que, dado uma reta L, existe uma função coordenada para L. Né? E fixada uma função coordenada, f de A é chamada de coordenada do ponto. A imagem de um ponto é chamada da coordenada do ponto relativa a essa função.
Então, você consegue mostrar que a partir do postulado da régua, que existe pelo menos uma função. Aliás, o postulado da régua é... deixa eu ler para entender o que ele está dizendo aqui. Ah, certo. O postulado da régua está dizendo que existe, né? Existe uma. Mas, de fato, existe um número infinito de funções coordenadas. Porque se f é uma função coordenada, então a função g de L em R, definida como sendo igual a g de t igual a f de t mais a, onde a é um número real qualquer, isso aí também é uma função coordenada. É simples de ver isso aí. Satisfaz essa propriedade também. Tá? Então, se f é uma função coordenada, então g definido dessa maneira também será uma função coordenada. E além disso, nós temos o primeiro teorema aqui, é que toda reta contém um número infinito de pontos. Você consegue fazer isso, demonstrar isso aqui tranquilamente utilizando o postulado da régua. Se você toma uma reta L, o postulado da régua te diz que existe uma função bijetiva da reta no conjunto dos números reais. Tá? F sendo subjetiva, então, para qualquer número inteiro, você consegue um ponto AN na reta L. De tal maneira que f de AN é igual a N. E como f é injetiva, esse conjunto de pontos aqui são distintos. Né? E isso aqui é finito e não tem pontos repetidos aí, né? É um subconjunto é um subconjunto da reta, né? Então, a partir do postulado da régua, você consegue mostrar que a reta possui infinitos pontos. A reta possui infinitos pontos. Mas, a princípio, não tem nada de dizer que você tenha buracos, que você não tenha buracos na reta ali, né? Duas retas poderiam não ser dessa forma aqui, e aqui você tem um buracozinho aqui, né? A função é apenas bijetiva. A função bijetiva pode fazer isso aí, né? Você tem uma função coordenada aqui, uma função coordenada aqui. Mas, no entanto, não existe nenhum ponto da reta que vai nesse número real aqui, né? Isso aí só vai ser tapado com esse buraco só. Essa lacuna só vai ser fechada com outros postulados. O corolário aqui é que, dada uma reta, existe pelo menos dois pontos distintos pertencentes a esta reta. Se existe infinito, né? Existe pelo menos dois. Isso aqui é o axioma de incidência 4, né? Então, o axioma de incidência 4 é verdadeiro com esses 5 postulados, né? Com esses 5 postulados. Aí vocês podem perguntar, mas por que a gente não considerou inicialmente os postulados de incidência aqui, né? É porque, além de conseguirmos induzir os postulados de incidência a partir desses 5 postulados, você consegue fazer muito mais do que é possível fazer com os postulados de incidência. Por isso que a gente considera inicialmente esses 5 postulados aí. Tá? E você consegue demonstrar os outros postulados também, de incidência, sem problema algum. Afirmações bem simples. E um lema aqui que eu até já comentei, né, que se você tem uma função coordenada para uma reta L, e dado o número real C, seja positivo ou negativo, e você define essa função F1 dessa maneira, somando esse número real, C, então você ainda obtém uma função coordenada para L. É o que eu tinha comentado aqui atrás, né? E essa função G aqui, definida dessa maneira aqui, também é uma função coordenada. Da mesma forma, se você considerar a função F2 como sendo menos F, então F2 também será uma função coordenada. Ou seja, você pode somar o número real ou multiplicar por menos 1, né? Multiplicar por menos 1 que você continua
uma função coordenada. E é bem simples, né? Mostrar que é uma função coordenada, basta você mostrar que é objetiva, que é claro que é objetiva, você somar um número real aqui, a f, continua sendo objetiva, multiplicar por menos 1 continua sendo objetiva. E satisfaz essa propriedade, né? Porque se você soma um número real, na diferença ele cancela, né? E como tem um módulo, então esse sinal de menos aqui não influencia, né? Então, de fato, você vai ter uma função coordenada para L a partir de uma função f. Você cria aqui f1 e f2 são funções coordenadas. E o teorema 324 vai nos dar uma função coordenada específica, fixado um ponto em uma reta, contendo esse ponto, você obtém uma função coordenada satisfazendo uma propriedade que a gente vai utilizar bastante, né? Você tem aqui uma reta L e aí B dois pontos de L, distintos. Então, existe uma função coordenada f, tal que f de A é igual a zero, e f de B é positivo. Essa função coordenada será chamada de função coordenada adaptada. Eu acho que eu digo isso aqui em algum lugar. Na frente aí. E a demonstração sai do lema, de forma relativamente simples, porque se você tem uma reta L e dois pontos distintos A e B em L, né? Então, pelo postulado da régua, você garante a existência de uma função coordenada F1, garante a existência de uma função coordenada F1, e como é objetiva, né? Como é uma função, né? Então, o ponto A vai ter uma certa imagem aqui, né? Aí você chama C de menos F1 de A. E define F2 como sendo F1 mais C. F2, pelo lema anterior, é uma função coordenada para L, né? E além disso, F2 de A é zero, né? Porque o C é menos F1 de A. Então, F2 de A é zero. Então, você já tem a primeira condição aqui, né? E como obter a segunda condição? Que o F de B é positivo. Então, aí você usa o item 2 do lema anterior. Então, A e B sendo pontos distintos e uma função coordenada sendo injetiva, você tem que F2 de B é diferente de zero, né? Porque o zero é o F de A, é o F2 de A, né? O zero é o F2 de A. E então, você tem dois casos, né? Ou ele é positivo, o F2 de B é positivo ou é negativo. Aí você uma demonstração por caso, né? Você tem dois casos possíveis, você tem que considerar cada caso de forma separada. Eventualmente, você consegue fazer os dois casos ao mesmo tempo. Não é este caso, né? Mas, às vezes, aparecem demonstrações por casos que mais de um caso você consegue fazer em apenas uma demonstração. Aqui a gente tem que considerar de forma diferente. Se F2 de B é positivo, então basta você chamar F de F2. Você vai ter que F2 é uma função coordenada, levando A em zero, e B no número positivo. Se, no entanto, F2 de B é negativo, então você define a função coordenada como sendo menos F2. Porque pelo lema 2 do lema anterior, F será uma função coordenada e que terá F de B positivo, né? E o F de A será zero, porque F2 de A é zero, né? Então, de fato, sempre você vai conseguir essa função coordenada dessa maneira. Então, a demonstração é construída passo a passo, né? Você tem que o postulado da régua garante a existência de uma função coordenada. Aí você analisa se aquela função coordenada satisfaz o que você quer ou não. Se satisfaz, não tem nada que fazer. Se não satisfaz, primeiro você ajusta o ponto A, somando menos f de A a função coordenada, e depois multiplicando por menos 1, caso necessário. E nós temos, do postulado da régua, as propriedades de distância que é esperado que a distância entre dois pontos possua. Se você tem dois pontos, a distância entre eles, tanto faz dizer a distância entre A e B ou a distância entre B e A. A distância entre dois pontos é zero se somente se os dois pontos são iguais. Você dizer sejam dois pontos não é suficiente para garantir que são dois pontos distintos.
mas a distância entre eles sendo zero, se garante que a distância eles são iguais. E a distância é positiva se somente se são diferentes, né? Isso aqui é a mesma afirmação 2 escrita de maneira diferente, né? Porque se você tem, aí aqui é lógica, né? Se você tem P implicando em Q, então essa afirmação, né, é equivalente à afirmação que, aliás, que não Q implica não P, né? Como é uma bicondicional, como é um bicondicional aqui, né? Então aqui você pode colocar a bicondicional aqui e aqui. São equivalentes, né? Então, 2 e 3 são afirmações equivalentes. Se provar uma, provou a outra. E a demonstração segue do que nós já vimos antes aí, né? Se você toma dois pontos, A e B, pelo corolário 2, 3, 3, o corolário é esse. Gosto de olhar para verificar se a numeração está correta. Corolário, corolário anterior. Da sessão anterior, né? Desculpa. Corolário 2, 3, 3. Eu vou voltar aqui porque nem eu mesmo lembro, tá? Mas eu costumo lembrar, mas agora não estou lembrando. É isto. 2, 3, 3, né? Aqui, né? Se A e B são dois pontos, não necessariamente distintos, existe uma reta que contém ambos os pontos. Bom, só que, professor, você recorreu ao capítulo anterior. Por quê? Porque já foi dito aqui que com esses 5 postulados, os 4 postulados de incidência são satisfeitos. Com este corolário, obtemos que os 4 axiomas de incidência são satisfeitos. Tá? De fato, o axioma de incidência 1 segue do postulado de existência, axiomas 1, 2 e 3 segue do postulado da unicidade da reta. Portanto, todos os resultados do capítulo 1 são teoremas da geometria neutra. Eu coloquei aqui esse termo de geometria neutra, mas geometria neutra é o que não tem postulados paralelas ainda. Tá? Não coloquei aqui, né? Eu coloquei essa observação aqui, né? O sistema é conhecido como geometria neutra. Então, como com esses 5 postulados você consegue deduzir os 4 postulados do axioma de incidência, então, todos os resultados do capítulo anterior você pode utilizar. E os axiomas de incidência são verdadeiros aqui com esses 5 postulados, né? Então, aqui eu posso utilizar aquele postulado, né? Eu posso utilizar aquele corolário, na verdade. É que existe uma reta L contendo A e B. Corolário 2, 3, 3, dados 2 pontos, existe uma reta L contendo A e B. E o corolário 2, 3, 3 diz exatamente isso, né? Dá 2 pontos, existe uma reta contendo A e B. A questão é que esses 2 pontos podem ser iguais, mas mesmo assim a gente concluiu que existe uma reta contendo A e B, mesmo eles sendo iguais. E então, como existe essa reta contendo A e B, existe uma função coordenada pelo postulado da régua, né? Pelo postulado da régua, satisfazendo essa propriedade. Satisfazendo essa propriedade aqui. Então, das propriedades de módulo, né? Você tira aqui simétrico aqui, né? A distância de A até B é o mesmo que a distância de B até A. E se AB é igual a zero, então é porque esse módulo aqui é igual a zero. Aqui, né? Esse módulo aqui é zero, pela definição. O que implica que f de A é igual a f de B. Só que f é injetiva, né? Logo A é igual a B. Logo A é igual a B. Da mesma forma, se A é igual a B, então o módulo de AB, aliás, a distância de A até B é igual ao módulo de f de A menos f de B. A é igual a B, implica que é zero, né? Então você provou aqui o item 2, né? Supondo que AB é positivo, do item anterior, você obtém que A é diferente de B. Se A é diferente de B, então do item anterior, novamente, você tem que A é diferente de B. Esse faltou a barra aqui, né? AB diferente de zero. Certo?
Mas eu fiz uma demonstração aqui do 83, mas poderia utilizar essa equivalência aqui sem problema nenhum. Né? Aqui tem as negações, né? Então, esses são os primeiros grupos de axiomas que você consegue provar esses resultados. E então, a gente tem a ordem, né? Como colocar uma ordem? A princípio, essa função coordenada aqui, dado pelo postulado da régua, diz apenas que a função que a reta possui uma função coordenada. Mas poderia ser que você tivesse o A, B nessa posição, o C aqui, mas, no entanto, aqui seria o F de 2. Aliás, aqui poderia ser. Deixa eu ver. Poderia ser 2, aqui poderia estar associado a 0, aqui poderia estar associado a 3. Né? Poderia ser que o A fosse em 2, o C fosse em 0 e o B fosse a 3. Você não tem uma ordem bem definida aqui. E, de fato, o postulado da régua não nos dá uma ordem bem definida na reta L. Né? Mesmo que os pontos estejam alocados dessa maneira aqui, nessa ordem, a imagem deles pode estar de forma aleatória ali na reta, né? Então, você tem essa noção de ordem aqui, que vai nos garantir que aquele fenômeno não pode acontecer. Então, para simplificar as coisas, nós vamos escrever dessa maneira, dar três números reais x, y, z distintos, para dizer que o y está entre x e z, com essa desigualdade ou com essa aqui, né? Y maior que x, menor que z, ou y maior que z, menor que x. Então, essas duas desigualdades, de fato, ocorre uma delas, né? Significa, reduzido com essa escrita, né? X estrela y, estrela z. Então, vem a definição de ordem de um ponto está entre outros dois pontos. Isso é importante na geometria, né? Então, dá 3 pontos. A gente diz que um ponto B está entre dois pontos A e C. Né? Se os 3 pontos são distintos, isso é um primeiro requisito, pertencem a alguma reta L, é importante, só faz sentido dizer que um ponto está entre outros dois, se os 3 pontos são colineares, e existe uma função coordenada f, lembre, né, que é uma função objetiva, tal que as imagens, a imagem de B está entre as imagens de A e C. Não importa se é essa desigualdade ou essa desigualdade aqui. O que importa é que f de B esteja entre f de A e f de C. Neste caso, você vai dizer que B está entre A e C. Então, ocorre essa situação, né? A, B, C. Ou ainda C, B, A. Tá? Não pode acontecer dos pontos, um estar entre os outros dois e as coordenadas desses pontos estarem de forma aleatória. Né? Não. E essa relação será denotada dessa maneira aqui. Só que aqui é para pontos, né? Quando escrevermos isto aqui, estaremos dizendo que existe uma função coordenada, né? Porque a definição aqui, a definição é que existe, né? Uma função coordenada, tais que as imagens dos pontos, as coordenadas dos pontos satisfazem a mesma relação, né? A coordenada de B está entre as coordenadas de A e de C. Esta definição corresponde à nossa ideia intuitiva de um ponto estar entre os dois. Porém, a definição nos diz que um ponto B está entre A e C se para alguma função coordenada F, pense que f de B está entre f de A e f de C. A princípio, pode acontecer para outra função coordenada f de 1
tenhamos F1 de A está entre F1 de B e F1 de C, forçando pela definição a dizermos que A está entre B e C. Veremos que isso não ocorre. Então, o que essa observação aqui está dizendo é que dizer que B está entre A e C significa dizer que existe uma função coordenada, tal que a coordenada de B está entre as coordenadas de A e C. Mas, a princípio, não teria nada que impedisse que existisse uma outra função coordenada entre, de tal maneira que a coordenada de C estivesse entre as coordenadas de A e de B. Isso aqui já é um fato menos intuitivo, né? Aqui, né? Você tem que existe uma função coordenada f de L em R, tal que f de A estrela f de B estrela f de C. O que a gente quer fazer aqui é mostrar que você, se existir uma função coordenada, está se fazendo essa propriedade, então, para qualquer outra função coordenada, essa propriedade também será satisfeita. Ou seja, se existe uma outra função coordenada F1, então a coordenada de B com respeito a F1 estará entre as coordenadas de A e C com respeito a F1 também. Não muda aqui a ordem, tá? Ok? Mas primeiro, a gente tem o seguinte, é que tanto faz você dizer que B está entre A e C, ou que B está entre C e A. É equivalente. É equivalente, porque essas duas coisas, escrever isto ou isto aqui, é dizer que existe uma função coordenada que satisfaz essa propriedade ou esta propriedade. Ou seja, dizer isso aqui ou isso aqui é dizer a mesma coisa. É dizer a mesma coisa. Então, você tem esse teorema aí que é quase que imediato da definição. Tanto faz A estrela B estrela C, ou C estrela B estrela A. B está entre A e C, ou B está entre C e A. Você está dizendo a mesma coisa. E além disso, aqui agora a gente tem um teorema de ordem para pontos. É o teorema que vai nos dizer que você pode quebrar a distância entre dois pontos no meio do caminho e somar os resultados. Né? Se você tem 3 pontos, tais que B está entre A e C, então a distância de A até C é o mesmo que a distância de A até B, mais a distância de B até C. É o que é esperado, né? Você tem aqui um segmento, AB, né? AC, aliás. Você tem um ponto aí entre A e C. Então, o comprimento de AC será a soma, né? AB com AB com BC. É o que a gente espera. E, de fato, é o que acontece. Porque se você tem 3 pontos, tais que B esteja entre A e C, então, por definição, de B está entre A e C, significa dizer que existe uma função coordenada, tal que f de B está entre f de A e f de C. F de B maior que f de A ou menor que f de C. Ou f de B menor que f de A, maior que f de C. Então, pode acontecer duas coisas, né? Então, você tem que analisar cada caso separadamente. Nessa demonstração, um caso ou outro, as demonstrações vão ser análogas. Então, basta você fazer um caso, você estará fazendo o outro. Porque vai ser somente adaptar, né? Então, suponha que f de B seja maior que f de A, menor que f de C. Então, por definição, a distância de A até B é o módulo f de B menos f de A. Só que f de B é maior que f de A. Então, esse módulo pode desaparecer aqui, né? A distância de B até C é o módulo f de C menos f de B. F de C sendo maior que f de B, posso tirar o módulo. É isso aqui. E a distância de A até C é o módulo f de C menos f de A. F de C sendo maior que f de A, você pode tirar o módulo aqui, né? Somando os dois primeiros, dá o terceiro, né? Logo, você tem a igualdade que você queria. Demonstrando o resultado. Se B está entre A e C, então a distância de A até C é o mesmo que a distância de A até B, mais a distância de B até C.
Isso para pontos colineares, né? Se eles não são colineares, vamos ver que isso aí tem uma desigualdade aí no meio, né? A desigualdade triangular. Nós temos, portanto, aqui um outro axioma, é o axioma de ordem de Hilbert. Axioma de ordem de Hilbert. Lembra que eu falei na primeira aula que Hilbert deu um conjunto de 21 axiomas, mas foi reduzido a 20 para a geometria plana, né? Esse teorema é um dos 20 axiomas, que dá 3 pontos distintos e colineares, exatamente um deles está entre os outros dois. Então, a partir dos 5 primeiros axiomas, a gente consegue deduzir esse axioma, que dá 3 pontos colineares, exatamente um deles está entre os outros dois. Tá? Então, tome aqui 3 pontos distintos e colineares. Vamos mostrar que só existe um ponto entre os outros dois. Tome a reta que contém esses 3 pontos. E considere uma função coordenada f para ela. F é objetiva. Então, f de A, f de B e f de C são números reais distintos da adjetividade de f, né? Então, se são 3 números reais distintos, então, somente um deles está entre os outros dois. Tem uma ordem aí dos 3 números, né? Suponha que seja f de B entre f de A e f de C. Eventualmente pode ser f de B maior que f de A e menor que f de C, ou f de B maior que f de C e menor que f de A. O que importa vamos supor que f de B está entre f de A e f de C. Dizer isso aqui é dizer que pode acontecer 2 desigualdades. Então, pela definição de ordem, você está dizendo que B está entre A e C. E vamos mostrar que não pode acontecer de A estar entre B e C, e nem que C esteja entre A e B. Né? Então, supondo que B está entre A e C, vamos mostrar que os outros dois não podem estar entre os outros, né? Entre os outros pontos. Então, agora precisamos mostrar que somente um ponto está entre os outros dois. Então, por contradição, suponha que B está entre A e C. Na verdade, seria um ovo. Seria um ovo. Ou C está entre A e B. Então, você usa o teorema anterior, teorema de simetria, aliás, teorema de ordem de pontos, né? Se satisfaz isso aqui, então, essa soma é igual a essa distância. Então, aqui, você tem que, se B está entre A e C, então a distância de A até C é AB mais BC. Ou, se C está entre A e B, então a distância de A até B é a distância de A até C mais a distância de C até B. Aliás, a gente precisa somar, né? A, B, está entre... Só um minuto aqui, tá? Deixa eu entender essa demonstração aqui. Ah, certo. Não, é um I mesmo, né? É um I, desculpe. Porque você está supondo isso. Desculpe aqui, tá? Você está supondo que B está entre A e C, né? Que é essa primeira aqui, né? B está entre A e C. Então, suponha que o C está entre A e B. Tá certo. É I mesmo, né? Suponha que seja entre A e B. Então, neste caso, você tem essa igualdade e essa igualdade. Aí você soma, né? AB mais AC tá aqui. BC igual a CB. Então, 2 vezes CB. E AC mais AB. Então, você tem essa desigualdade aqui, né? Aí, nota que você pode cancelar AC e AB, né? Aí fica com BC igual a 0.
BC igual a zero. Mas, por hipótese, B e C são distintos, né? Então, BC teria que ser positivo, né? Então, você achou uma contradição. E a contradição vem de onde? Em supor que C está entre A e B. Em supor que C está entre A e B. Tá? Então, dá 3 pontos distintos de uma reta e apenas um ponto está entre os outros dois. Isso impede, por exemplo, que uma reta tenha um formato de um círculo. Porque um círculo, não existe essa noção de um ponto estar entre os outros dois, né? Neste exemplo aqui, né? Neste caso, A está entre B e C, C está entre A e B, e B está entre A e C. Você tem que todo ponto estar entre os outros dois, né? Você não tem a unicidade, né? Que apenas um está entre os outros dois. Então, com esses postulados, a conclusão é, com esses postulados, até agora, né, quais são os postulados da régua? Postulado da régua, é impossível que uma reta tenha formato de um círculo. Impossível. Porque nenhum círculo, você não tem a noção de um ponto já entre os dois, de forma única, né? Você até tem essa noção, né? Mas não de forma única, né? 3 pontos no círculo, qualquer um vai estar entre os outros dois. Então, nessa geometria que estamos construindo, uma reta não pode ser um círculo. E finalmente, deixa eu ver aqui. Vou falar sobre corolário e eu acabo a aula. E finalmente, e temos aqui então o corolário, que é a consistência da ordem de pontos, né? Que se você tem 3 pontos em uma reta L, então B de A e C, se somente se f de B está entre f de A e f de C, para toda a função coordenada. Para toda a função coordenada. Por quê? A gente precisa desse resultado? Porque a definição de um ponto estar entre outros dois pontos nos diz que a gente diz que um ponto B está entre outros dois pontos se existe uma função coordenada, mas poderia ser que existe uma outra função coordenada que satisfizesse uma desigualdade totalmente diferente, né? Aí vem a questão, aí vem o corolário para resolver esse problema, né? Que se o B está entre A e C, então qualquer que seja a função coordenada que você tomar para a reta que contém esses 3 pontos, você vai ter que a imagem de B vai estar entre as imagens de A e C, independente de qual seja a função coordenada. Se existir uma, vai valer para toda a função coordenada. Né? Por quê? Aqui é um se somente se, né? Então tem que provar a ida e a volta. Se o f de B está entre f de A e f de C para toda a função coordenada, então é claro, né? Que você achou uma função coordenada que está fazendo a propriedade da definição de um ponto estar entre outras duas. Então não tem nada que fazer. A questão é recíproca. A questão é recíproca. Suponha que B está entre A e C. Então você sabe que existe uma função coordenada, tal que a imagem de B está entre as imagens de A e C. Você quer mostrar que isso acontece para qualquer função coordenada. E então tome uma função coordenada qualquer para L, que contém A, B e C, né? Queremos mostrar que f de B está entre f de A e f de C. A afirmação que B está entre A e C implica que A, B e C são 3 pontos distintos e, portanto, f de A, f de B e f de C são 3 números reais distintos porque uma função coordenada é injetiva. Isto implica que um deles, por exemplo, f de A, está entre os outros dois, f de B e f de C. Então, por definição, você teria que A está entre A e B. Por definição, né, você teria aqui uma função coordenada, tal que f de A está entre f de B e f de C. Então, por definição, você teria que A está entre B e C. Então, isso contradiz o axioma de Hilbert, ou que eu estou dizendo que é o teorema 333, né? Esse teorema, né? Que dá 3 pontos colineares, exatamente um deles está entre os outros dois. Mas a hipótese aqui é que o B está entre A e C. O B está entre A e C. Né? Então,
Se o f de A está entre f de B e f de C, você teria que A está entre B e C. Você contradiz o axioma de Hilbert, está na 333, né? E de forma análoga, se o f de C está entre f de A e f de B, né, você acha que o C está entre A e B. Absurdo também, contradição com o teorema 333 novamente. Logo, a única alternativa é que f de B esteja entre f de A e f de C. Tá? Então, se existe uma função coordenada tal que a coordenada de B está entre as coordenadas de A e C, isso vai valer para qualquer outra função coordenada. Dúvidas, perguntas, observações, qualquer coisa? Então, essa parte inicial é muita lógica, sabe? Você tem que prestar atenção nos resultados, você tem que saber o que é que você tem nas mãos, e então, a partir daquilo ali, você tentar construir um cadeamento lógico dos resultados para chegar onde você quer, né? A dificuldade que eu percebo dos alunos, né, é que muitas vezes eles não sabem por onde começar a cadeia lógica, né? Sempre duas coisas, né, importantes, né? Você tem que saber muito bem o que é a hipótese, e a segunda coisa é saber muito bem o que é a tese, né? O que é que você quer demonstrar. E o que eu percebo, eu já dei esse curso várias vezes, né? Acho que foi o curso que eu mais dei aí na graduação. Eu percebo muito que os alunos confundem a tese com as hipóteses. Muitas vezes os alunos eles usam o que ele quer provar para provar ele próprio, né? Isso aí não pode acontecer, né? Você quer provar que você quer provar que 4 é par, então suponha que ele não seja par. Então é um absurdo, né? Então ele tem que ser par. Não é bem assim, né? Você jamais você pode utilizar o que você quer provar como sendo verdadeiro. O que você pode fazer supor que o que você quer provar é falso e utilizar a falsidade que você quer provar para chegar em uma contradição, em algum absurdo. E jamais, em hipótese alguma, você pode negar as hipóteses. Jamais você pode negar a hipótese. Hipótese a gente não nega em hipótese alguma, certo? Para fazer uma demonstração. Você pode provar, você pode negar a tese, o que você quer provar, mas hipótese você nunca... Não existe demonstração que comece negando a hipótese. Né? Não existe essa demonstração. Isso eu já vi muito os alunos fazerem isso, né? Negar a hipótese, usar a tese para provar ela própria, né? Isso aí são erros muito comuns. Bem mais comuns do que vocês podem imaginar aí. Certo? Então, leiam, releiam, prove aí os resultados que não estão provados, escrevam direitinho. Escrever passo a passo, né? A demonstração é importante para aprender a escrever uma demonstração. Eu sei que vocês já fizeram fundamentos de matemática, né? Mas vamos dizer assim que aqui é um intensivão de fundamentos de matemática, né? Então, colocar em prática o que vocês aprenderam lá em fundamentos, né? Prova por contradição, prova direta, prova por casos, e por aí vai. Tá ok? Então, se ninguém tem mais nada a falar, a gente professor, pode falar. Eu gostaria de falar com o senhor no final da aula, se possível. Claro, claro. Então, obrigado aí pela presença toda, pela paciência. Quinta-feira, eu vou tentar fazer vídeos curtos, de 10, 15 minutos, para ser mais breve possível, né? E se por acaso vocês precisarem um esclarecimento maior, né, na aula síncrona, que é às segundas-feiras, vocês podem tirar dúvidas, pedir um maior esclarecimento sobre algo que eu expliquei e não ficou claro, né? Então, obrigado a todos aí, até segunda-feira, né? E quarta-feira tem conteúdo aí para vocês estudarem. Quando a aula é boa, acaba logo. Já pensou aí, entra? Ô, professor, Diga aí. Provavelmente o senhor já deve ter falado, mas eu não me lembro. Esse livrozinho que o senhor está usando, está disponível para a gente? Está disponível, está disponível. Eu coloquei lá na parte de referência bibliográfica, né? Não entendi. Eu coloquei lá na parte de referência bibliográfica. Ah, pronto. Beleza. Então. Aliás,
Ah, não, eu tô olhando em outro lugar aqui. Tá lá, se não tiver, me avisa que eu coloco. Mas eu acho que coloquei. Deixa eu só conferir aqui, tá? Pronto, perfeito. No Classroom. Você colocou no Ele mural, falou ali. professor. Coloquei, né? Colocou. Tá lá, isso. Eu coloquei uma lista de livros como referência, né? E coloquei essas notas, né? Por sinal, até alguém me mandou um e-mail pedindo, né? Aí eu respondi dizendo que estava lá disponível no sala de aula. Pronto, perfeito. Obrigado. De nada, para a gravação aqui. Isso, está escrito notas de aula, isso, exatamente.